Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do Blow Your Mind, o seu podcast de pessoas extraordinárias da nossa região que construíram carreiras de sucesso. Giovana, hoje eu tô muito feliz que eu tô aqui na frente de um grande amigo, um cara que eu vi construir uma trajetória linda e sugeriu o nome dele para nossa pauta e queria compartilhar com você. Esse é o Douglas Castilho. Douglas, muito obrigada por estar aqui. Galera, eu sou a Giovana, estou aqui no podcast Blow Your Mind, junto com meu amigo Adelso, com o nosso super convidado Douglas. E hoje a nossa intenção é trazer para vocês um pouquinho da história do Douglas, né? Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @GiovanaMentoria. Adelson.duque. Douglas S. Castilho. Legal. Douglas, fala um pouquinho pra gente e daqui a pouco eu já entro na nossa frase do dia. Não, primeiro eu quero agradecer o convite e a gente, não sei, pelo menos eu, a gente não se sente extraordinário, né? As suas palavras aí me deixam até um pouco com vergonha, assim, na verdade. Né? A gente tá acostumado a entrevistar muita gente, mas não ser entrevistado, né? Mas prazer estar aqui, ver o sucesso de vocês também. Um cara que eu acompanho há muito tempo. A gente tem um passado de rock aí, né, Adelson? Tinha banda, eu também tinha banda. E bom sempre tempo. Foi um dos cabeças da banda dele, admirava o trabalho. E é legal a gente ter essa relação até hoje, depois de tanto tempo. A gente tá vendo o progresso um do outro, isso é muito legal. Obrigado do convite. Legal. Mas Douglas, conta um pouquinho pra gente, quem é o Douglas Castilho? Cara, o Douglas primeiro de tudo, um cara que sempre sonhou muito. Sempre quis passar o que ele pensa, sempre quis se comunicar, estudou jornalismo para isso, sou formado em jornalismo na Unital, sou pós-graduado em mídias sociais, marketing e comunicação corporativa, e tenho um portal de notícias chamado Quiririm News aqui na cidade, que inclusive esse ano faz 10 anos, onde a gente trabalha em todas as plataformas, texto, foto, vídeo, e noticia o dia a dia, não só de Quiririm mais, antes no início era isso, mas hoje já da cidade inteira. Então, seguindo aqui o nosso papo, né, Giovana, né, Douglas? A frase de hoje é: ser resiliente é levar dentro de si um sol que nunca se apaga. Essa frase combina muito com o nosso convidado, porque esse cara é um cara tenaz, de garra, e que mudou a trajetória dele algumas vezes para atingir, acho que o ponto que ele imagina. Ele vai falar pra gente o que ele trouxe ao longo dessa trajetória. E como ele construiu essa trajetória? Primeiro, de quem é essa frase, né? Não, é um cara, assim, que nós admiramos. Esse cara, a frase? De quem é essa frase? A frase eu fui construindo. Peguei umas referências, mas... Não, mas assim, frase inspiracional através da sua história, tá, Douglas? Foi, assim, foi baseado. A frase, lógico que foi uma frase assim, depois de uma viagem para Gramado, entendeu? Tem todo... Sem estresse, sem a reforma, cabeça é bom saber, boa. Porque já vou anotar, porque essas coisas não pode deixar passar assim. É uma frase muito boa pra gente guardar. Porque... Essa frase, como a Giovana disse, foi construída em cima do convidado, porque ela falou, vocês bateram papo, né, previamente. Sim. E ela falou, trouxe alguns pontos, eu falei, então é disso que a gente tem que falar. Ficou mais legal a frase ainda, hein? Agora sim, vou colocá-la no meu quarto. Acho que vale imprimir, colocar ali num quadrinho, postar no Instagram, marcar o autor, acho que vai ficar bom. Olha, tá vendo? Eu quero estar no Wikipedia uma vez. Bom, vamos lá, Douglas. Na verdade, acho que o Adelso te conhece muito mais, né? Mas como que tudo começou? Você acha que hoje a sua carreira está onde está por conta do seu curso? Foi pela faculdade ou não? Começou um pouquinho antes? Conta um pouquinho pra gente, né? De como que começou aí essa jornada de estar por trás das câmeras, escrevendo, né? Como que o jornalismo chegou aí na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de se comunicar. Já fiz teatro, já tive banda. Então, assim, eu sempre quis falar muito o que eu sentia, sempre quis expor meus pensamentos. E quando chegou a hora de escolher a faculdade, eu até falo para todo mundo assim que no colégio, eu estudei no Deputado Cesar Costa, eu sempre soube que eu ia para a área de comunicação. Mas aí eu fui o primeiro ano para publicidade, porque falta de conhecimento mesmo, de me entender melhor como pessoa, acabei indo para lá. E uma coisa que me deixou muito triste à época, que eu não tinha mais grana, parei a faculdade, não entendi os propósitos da vida, fiquei indignado, porque eu sempre quis fazer faculdade.
E depois de 5 anos, eu voltei para a universidade, mas eu já namorava, e a que hoje é minha esposa, a Mariane, e ela fazia jornalismo. E aí ela me abriu a mente pro jornalismo. E aí eu voltei a fazer faculdade no jornalismo, que foi onde eu me encontrei. Então eu costumo dizer assim, né? A males que vem para bem, né? Então, à época eu não entendi o porquê disso na minha vida, mas foi para mudar completamente o meu rumo e eu estar mais confortável comigo mesmo. Então, ali na publicidade, lógico, você também se comunica, mas no jornalismo eu consigo ser mais eu, né? Não posso falar o que eu penso, minha opinião. Então, acho que foi através de um erro de percurso, eu refiz a rota, né? Com a experiência de outras pessoas e acabei conhecendo melhor o jornalismo e me encontrando. Mas, sem dúvida, a faculdade foi a que abriu o leque para mim, para saber o que eu ia fazer da vida, como que eu ia seguir na carreira profissional, porque o jornalismo tem várias vertentes, né? E eu acabei na vertente do hard news, que é o jornalismo diário. Que legal. Acho que você já dá 2 mensagens muito interessantes, porque pode ser que tenha alguém que esteja nos ouvindo, esteja nesse momento de tô tentando estar na faculdade, mas não consigo, ou tô no momento de escolher, não sei o que eu quero. Porque é um momento de muita pressão, né? Você lembra ainda como que foi quando você foi começar a faculdade? Cara, eu lembro, porque eu me formei muito novo, né? Eu entrei na faculdade muito novo, eu entrei com 17 anos. Eu também. E eu lembro que antes da faculdade eu já queria partir para esse ramo da comunicação. Eu lembro que eu cheguei em casa lá com meus 14, 15 anos. Pai, mãe, quero fazer um curso de rádio e TV. Minha mãe e meu pai falaram assim, rádio e TV? Que? Não, o Senai tá aí. O Senai tá aí com tudo, forte. Aí fui pro Senai, trilhei esse caminho do Senai. Aí quando eu me formei no 3º colegial, eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Vou fazer publicidade e propaganda, que é um negócio que eu gosto. Meu pai e minha mãe, não. Administração, tá aí, super em alto. Se não engenharia, né? Direito, não, medicina. Mas na minha época a administração ainda era um pouco mais forte. Mais forte que a engenharia. Fiz 2 anos de administração, para depois ver que eu tinha que ir mesmo para comunicação. Olha só. Mas eu acho que é interessante a gente contar um pouco da presença, né, de Quiririm, da cultura italiana aqui em Taubaté. Itália no Brasil, Giovana. Como é que é? Um pedacinho? Um pedacinho da Itália no Brasil. A pequena Itália brasileira. Exatamente. E o quanto que você conseguiu transformar, né, essa comunicação e se aproximar, né, dessa cultura e utilizar aí esse... Gente, perdi. O que é o Quiririm? Que bom. Ops. Quiririm é assim, é místico. Quiririm é místico. Ele tem. Acho que a importância, né, da colônia e tudo mais, e o quanto que você conseguiu construir Quiririm News ali para passar a notícia do que estava rolando. Eu acho que, para responder isso, eu tenho que contar um pouco de como que surgiu o site, né? Vamos dizer assim. Porque eu a vida inteira morei no Quiririm, estudei lá, toda a minha vida se faz lá, né? E chegou um momento que a gente fica mais adolescente, mais rebelde, e a gente quer mudar as coisas e tal, e eu via que Quiririm não era lembrado, fora a festa italiana. E como eu já tinha interesse em fazer jornalismo e tal, eu comecei a perceber que as notícias não falavam de Quiririm, dos problemas, né? E muito menos ainda das coisas boas, né? Só falava mesmo naquele tempo de abril e maio, que era a festa de Quiririm, que realmente movimenta aí o Vale do Paraíba inteiro, o estado de São Paulo, né? E como todo mundo conhece. E aí eu comecei a clipar jornais da região quando saía qualquer coisa de Quiririm, colocar tudo numa conta no Twitter. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que as pessoas começaram a me mandar demanda de Quiririm. Tipo assim, olha, vocês falaram que tá com buraco na rua tal, mas aqui na minha rua o mato tá grande, não sei o quê, vocês não vão vir aqui mostrar? Começaram a encarar a minha conta do Twitter como um jornalismo mesmo, e não era só uma clipagem ali. Uma junção... Explica pra galera o que é clipagem. Eu ia fazer isso mesmo, boa lembrança. Clipar é você, no jargão jornalístico, é você reunir as informações daquilo que te interessa num lugar só. Né? Você pegar ali... a gente tem, sei lá, vamos falar da Globo, da Band e da Record. Se todas elas falaram de algum assunto que é pertinente, no caso Quiririm, eu pegava e colocava ali naquele lugar. Então as pessoas começaram a identificar onde encontrar notícias de Quiririm. Legal. Em um ponto só. E quando começaram a me cobrar disso, de demandas, né? Olha, vocês estão falando de tal rua, minha rua também tá assim, vocês não vão mostrar.
Por eu ser esse cara meio sonhador e tal, o empreendedorismo já vinha em mim desde sempre, eu pensei, falei, poxa, tem mercado aí, a galera tá querendo, vou fazer um site. Bem assim, como pode ser, a grosso modo, sem experiência, sem entender de nada, na loucura, vou fazer um site, como se fosse simples, né? E meio que no susto a gente montou o portal, e aí eu comecei a fazer, a ir até os locais e fazer as primeiras notícias. Mas tudo isso se deve, acho que parece piegas, mas é o amor que eu tenho por Quiririm. Por quê? Desde criança, na escola onde eu estudava, Deputado César Costa, meus professores eram os moradores de Quiririm. A minha diretora também era moradora de Quiririm. A gente fazia maquete sobre a festa italiana. A gente fazia trabalho na Folha de Almaço, na biblioteca, da história do imigrante. E tudo isso me conquistou de alguma maneira. E quando eu tive o meu momento de escolher o que fazer, o que eu gosto, eu falei, eu gosto de Quiririm, eu quero que Quiririm melhore. E aí foi uma coisa meio que ligando a outra, até surgiu o portal, né? Tive uma maluca junto comigo, que é minha esposa, que topou a ideia, porque a gente já tinha emprego, né? Eu era assistente administrativo no Poupa Tempo, quando eu larguei tudo para abrir o portal. E ela trabalhava numa loja de informática e também já fazia jornalismo. E a gente meio que na loucura falou, vamos fazer? Vamos. Nem sabia se ia dar certo, não sabia nem a dimensão das coisas. E fomos para dentro. Incrível essa história, hein, Douglas? Bem maluca. Você contou tudo isso do Quiririm News, e aí me veio uma dúvida aqui, né? Qual foi seu primeiro emprego? Como você começou? Você já queria comunicação, mas já foi ligado nisso? Como é que é a sua vida profissional até esse momento mesmo do Quiririm News? Então? Pode-se dizer que a comunicação já estava ali, porque eu comecei como atendente. Então, você tem que saber se comunicar, você tem que, né, de certa forma, você tem que atender bem. Então, já estava meio que implícito ali a comunicação. Mas o primeiro, o que era uma lan house, que era super famosa aqui, na época que lan house, né? Era a Monkey Lan House aqui na CTI. Nossa, eu lembro. Tinha os corujões, a gente passava a madrugada, a galera jogando CS. Hoje é Free Fire, né? Na época era CS. E foi ali. Perdia na madrugada lá. Nossa senhora, gente, era parece loucura. que faz 1000 anos. Mas faz. Mas Faz. Legal, Foi ali. Eu não sabia Aliás, que você tinha trabalhado lá, eu tô dizendo ali a minha primeira com carteira assinada, né? Porque antes eu trabalhei em padaria, eu trabalhei em loja de sapato como estoquista, mas aí era tipo assim, temporário, fazia pra ganhar dinheiro, né, velho? Nunca tive grana, né? Minha família também nunca foi abastada assim de grana. Eu falei, vamos pra dentro. Foi assim. Aí, mas era a lan house. Maneiro. Começou na Lan House. E eu tenho pra mim que eu contratei o Douglas no Poupa Tempo, no meu primeiro emprego, fazendo recrutamento, né? Porque assim, para as pessoas terem dimensão, Taubaté não é uma cidade tão grande assim. Então, alguns acontecimentos marcam essa cidade, né? Por exemplo, quando abriu o Poupa Tempo, eu fui contratada por uma agência de emprego como estagiária para ajudar no processo seletivo do Poupa Tempo. Então, a gente abriu o Poupa Tempo e fez todo o processo seletivo. Então, pode ser que o nosso caminho tenha se cruzado lá atrás. E foi um processo seletivo hiper concorrido, porque o Poupa Tempo era uma coisa assim... foi mesmo, acho, revolucionário aqui para a questão burocrática da cidade. E era uma coisa, como tem a Prodesp, né, do estado de São Paulo, era uma coisa até que assim, segura, legal trabalhar lá, você vai receber, não vai atrasar, é um ambiente legal e tal. Então todo mundo queria muito, assim, eu lembro que eu me esforcei demais assim, para entrar na seletiva, e foram assim, acho que 1 mês e pouco depois que você me contratou. Foi tipo 1 mês assim, de treinamento lá no SESC Senat, de postura, de atendimento ao cliente. Não foi muito fácil, muita gente largou no caminho, porque falou, não vou ficar. Mas a gente fez eu participei da implantação do Poupa Tempo aqui, acho que foi 2012, não. 2009. E eu acho que é uma característica, né, que você, pelo visto, tem retornado a todo momento na sua vida, né, de não desistir fácil. Porque algumas pessoas desistem muito fácil quando a gente não... Acho que quando a gente não tem um propósito bem definido, ou quando a gente não tem clareza do que a gente quer, em alguns momentos fica um pouco mais difícil da gente não desistir. E eu tenho visto as pessoas desistindo muito fácil de processo seletivo, sabe? Tenho que falar inglês, mas eu tenho vergonha, então eu não vou me expor. Tem aí, né, vamos dizer, 2, 3 meses de treinamento. Nossa, mas vou demorar tudo isso para começar a colocar a mão na massa? Então, para cada solução, as pessoas arrumam um problema, né? Exatamente.
é sempre mais fácil desistir, né? É. Pegar os atalhos, é uma conversa que a gente tem muito internamente aqui, que a gente vai ao longo do dia, até chegar esse momento aqui do nosso bate-papo, a gente vai trocando experiências, né, do que a gente tem visto mesmo no mercado de trabalho. Lembra que a gente estava com uma vaga aqui na agência, eu falava para Giovana, não consigo achar ninguém. E aí a Giovana falou, foi o tempo que a empresa conseguiu escolher. Hoje quem escolhe é quem está do outro lado, é o funcionário. A pessoa tem que se identificar com a empresa. E aí tem essa questão mesmo dos caminhos que a pessoa precisa tomar. E se ficar muito extenso, ela já vai ficar Mas assim, a "Puxa." culpa disso, um pouco da culpa disso, ao meu ver, são as redes sociais. Aí você vai falar, nossa, como assim as redes sociais? Por quê? Quando a rede social chegou, e isso ajudou muito o Quiririm News, todo mundo se tornou protagonista. Antes não era. Só era protagonista quem estava na TV escolhido por algum diretor da TV ou rádio da mesma maneira. Então, quando a rede social veio, todo mundo se tornou protagonista. Então, eu tenho o melhor emprego, eu tenho a melhor viagem, eu tenho o melhor prato de comida, eu tenho... Então, todo mundo foi assim. E muitas pessoas se deixam levar por isso porque tem essa pressão de contar na internet o que está fazendo, como está fazendo, qual é o seu emprego e se dizer, bom, eu sou bem-sucedido ou não, eu não sou bem-sucedido. E isso é uma grande besteira, assim, cara, porque você se torna bem-sucedido com o tempo. A gente batendo um papo no off, o sucesso é relativo, né? O que é sucesso para você? Né? Exatamente, é o que eu falei para ela. Inúmeras vezes eu escutei as pessoas chegarem para mim, eu tenho 10 anos de site, falei para ela, 10 anos de site, eu comprei junto com a minha esposa, onde a gente mora, nosso apartamento, eu tenho meu carro, eu paguei minha pós, eu paguei minha faculdade, e até hoje as pessoas falam, daqui a pouco você tá na TV, daqui a pouco você tá no Jornal Nacional. Eu falei, cara, não, você já quê, perguntou, né? você perguntou para mim se eu quero, porque realmente, que eu falei para ela, né, quando você faz jornalismo, você entra na faculdade, 90% tem essa ideia, eu vou trabalhar na TV, eu vou ser âncora de um jornal famoso, vou ser repórter de um jornal famoso, isso é real. Só que quando você começa a estudar, abre a sua cabeça, abre-se o leque e você vai para sua área. Tem gente que ganha muito mais que âncora de TV trabalhando como assessoria de imprensa, sei lá, dentro de uma multinacional, entendeu? Exato. Então, assim, as pessoas têm essa pressão de mostrarem nas redes sociais que estão bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, e aí ficam escolhendo muito, só que pode ser tarde, né? Aí a hora que você vai entender que virou a chavinha, poxa, não dá tempo de escolher, vai ser esse mesmo, aí já passou. E eu acho que o quanto as pessoas medem o sucesso do outro, né? Então, assim, mas será que você quer estar na TV? Né? Será que você quer estar lá no Jornal Nacional? Então, assim, por que sucesso é isso, né? Quem que colocou essa regra? E acho que tem um outro ponto. É a mesma coisa jogador de futebol. Existe um filtro, existe uma limitação de vaga. Sim. Não tem como todo mundo fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Então, o que você vai fazer de diferente? Exato. O que você vai fazer para você se destacar? Né? E o que você vai fazer para você não desistir? Porque não existe essa vida linda aí. Né? Você pode conversar com as pessoas mais ricas do mundo. O que você fez para chegar onde você chegou? Que tombo você levou? O que você abriu mão, né? Na semana passada, né? Eu tava vendo um programa de TV e tal, e o entrevistado falou da seguinte forma. Era sobre futebol, né? E ele falou assim, se trouxer 20 técnicos, 20 Guardiolas para nossa Série A no Brasil, só um vai ser campeão. E os outros não vão prestar? Exatamente o mesmo técnico, colocar 20 em cada equipe, nas mesmas condições, só um vai ser campeão e 4 vão ser rebaixados. E aí? Quem é o cara de sucesso? Quem tá errado? Quem é? Né? Então, quem é o melhor? Será que o melhor é o que é o campeão? Eu acho que se despir das vaidades é o grande desafio nessa nossa geração que tá vindo, né? Que, com essa coisa mesmo do Instagram, do TikTok, de ter seguidor aos montes e viralizar e ser patrocinado é legal, é bonito, vai ter gente que vai conseguir viver bem disso e vai ter gente que não vai conseguir. A grande né? maioria não e vai. Aí quando passa, eu vou fazer o quê? Né? E assim, essa chave muda quando você se assume naquilo que você gosta de fazer. Porque no começo eu escutei de família, de amigos, assim, o seu jornalzinho,
tipo, com menosprezo mesmo. Seu jornalzinho, como é que tá? Sempre falo, tá bem, cara, tô lá, tal, estamos trabalhando. Seu jornalzinho, pô, tá lá, não sei o quê. Sempre, assim. Mas aí quando viram que não era um fogo de palha meu, quando não era uma brincadeira mais, ou, tipo assim, ele não vai desistir daquilo, as pessoas começam a respeitar. Entendeu? E você precisa colocar o respeito também, Exato. né, Douglas? Você não pode deixar que porque as pessoas não estão te apoiando, você tem que desistir. E seus amigos e sua família não vão ser os primeiros a te apoiar. Acho que essa é a mensagem. E eu vou te Santo de dizer, casa não faz dizer, milagre. eles não vão te apoiar por amor, porque eles estão fazendo isso por amor. Mas tá errado. Mas pra eles é por amor. Nem sempre Entendeu? o amor é o que vai sustentar a nossa Exatamente. barriga, né? E o que eu fazia no começo? Bom, eu sou um portal de notícias de jornalismo comunitário. Eu tinha plena consciência de que é um jornalismo muito menor do que o da grande massa. Até hoje eu tenho isso, eu não tenho essa ousadia de achar que eu vou competir com os caras, não existe isso. Mas o que eu faço? É um jornalismo diferente, né? Não diferente, tipo assim, na maneira de fazer ou e tal, mas as notícias são diferentes. Por exemplo, eu sempre falo dessa situação que foi assim um marco para mim. Teve uma época que o governador era o Geraldo Alckmin e ele veio visitar a Volks. E no mesmo dia teve um bingo no seminário São José, de um sorteio de um Fusca, tá? Eu me desdobrei aquele dia, Adelso, para fazer as duas pautas, porque ele vinha de manhã e tal. Sei que eu consegui. Fui lá, entrevistei o governador junto com as grandes mídias e voltei e fiz o sorteio do bingo, entrevistei a senhorinha que tinha ganhado o bingo. Postei as duas matérias praticamente no mesmo tempo e tal, não sei o quê. Beleza, passou um dia, eu fui ver, a matéria do Fusca tinha milhões de acessos a mais do que a do governador. Ali eu percebi, eu falei, pra que eu tô aqui? Pra isso, porque ninguém vai ver na televisão quem ganhou o bingo do Fusca. O governador você vai ver em todos os lugares. É lógico que é uma comparação assim, pequena, mas serviu para eu moldar o meu foco de jornalismo. Eu tinha que entender, me assumir como um jornalismo comunitário e o crescimento viria com o tempo. Não dava para eu competir, chegar, eu também estou entrevistando o governador. Beleza, porque o consumidor da notícia, para ele não interessa se é grande ou é pequena, interessa a notícia. Mas entendeu? Sabe o que eu acho engraçado, Douglas? Você fala assim, você não tem a pretensão de competir, né, com as grandes mídias, mas nas últimas eleições, né, que foram municipais, eu até comentei com você, não lembro se você se recorda, Lembro. eu falei, cara, sua cobertura para essa eleição tá melhor que as grandes mídias. Eu acompanhei as entrevistas com os prefeitos. Cara, o jeito que você conduziu ali as entrevistas dos principais candidatos e até os menos, Eu fiz com com menos todos, expressão, Isso. o jeito que você levou, de forma igualitária, desenrolada. Eu falo, eu vi os grandes canais, eu falei, os caras não têm a menor desenvoltura para fazer o que eles estão fazendo. Eu falei, o Douglas fazendo super bem aqui no Quiririm News. Eu acho que assim, quando eu entendo o que você está falando, porque hoje eu estou nessa situação também, e eu falo sempre pro meu sócio aqui, que a gente joga como time pequeno, a gente joga para não tomar gol. Se a gente vai lá na frente, faz 1, 2, putz, é goleada. Sim. Mas se a gente não tomar gol, já é vitória. Sim. Porque a gente sabe da nossa realidade, do nosso dia a dia. Tem inúmeras empresas como a nossa na cidade voando. Uhum. E a gente sabe, nós somos pé no chão, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente tem essa humildade também de entender que existem momentos. E o nosso momento é o que a gente está vivendo aqui agora, e é o que você falou, nós estamos bem aqui. Sim. Entendeu? Então eu acho que Tem que saber o degrau que você tá. Você, tipo assim, você não vai voltar para trás, você vai indo para frente. Daqui a pouco, quando você vê, você subiu, sei lá, vários, e você tá lá em cima, entendeu? E a vida é altos e baixos. Mas eu acabei desvirtuando um pouco do que eu ia falar acho que até um pouco assim, de expertise de empreendedor na minha área, assim, que eu tive. Por exemplo, a TV, acho que até hoje, devido às fake news, que atrapalha muito quem trabalha com internet, mas a TV hoje, ela ainda é um local de muita credibilidade. Sim. As pessoas se realizam quando aparecem na TV. E aí eu falava assim, eu preciso colocar o meu site, cara, eu preciso que a galera comece a ver a credibilidade. Aí eu peguei meu celular, fiz uma capinha, quiririmnews.com.br, redes sociais, blá, blá, blá. Toda coletiva, eu meti meu celular no meio. Aí minha mãe falava, vi seu celular na Vanguarda. Aí minha tia, eu vi o celular na Vanguarda. Aí um amigo falava, você foi cobrir o vôlei? Então, eu fui, eu vi seu celular lá. Opa,
Beleza, os caras estão associando... Olha a sacada. Olha o momento blow your mind do Quiriri News. Eles estão associando que eu estou no mesmo lugar das grandes. Entendeu? Então ali, inconscientemente, o cara falou, pô, eu vou ler o Quiriri News, ele tá do lado dos caras, velho. Tipo, o que vai mudar? E mais, no jornalismo comunitário a Delcio, meu cara de pequeno, o Guto, tá aqui também, meu cara de pequeno. Pô, sabe da minha índole. O Douglas tá no mesmo lugar dos caras. Vou ler o do Douglas, sei que ele não vai ser corrompido por, sei lá, por uma grande corporação, ou... Entende? Então, você tem que ter essas sacadas também, sabe? Sim. Tipo, e deu muito certo. Hoje eu nem tenho mais, porque agora eu já tenho um microfone, já tenho uma canopla, tal, todo chique, né? Chique. Todo meninão. E aí já vou lá, cara. Mas eu sempre me meti no meio sem dó. Desde quando eu tinha banda. Desde quando eu tinha banda. Cara, vai ter show, sei lá, do Charlie Brown. Nós vamos abrir. Como? Não sei, cara. Teve show que eu cheguei pros caras lá, que era da promoção, falei, ó, quanto você paga pros caras colar lambi-lambi aí, que é o... Ah, a gente paga não sei quantos por noite pro cara. Aí fala, eu e minha banda vamos colar tudo isso aí pra você, se você botar lá pra abrir. Demorou. Chegava pros caras, os caras, você tá louco? Não, né? Vamos. Tô sabendo dessa estratégia agora. Mano, eu nunca medi esforço. Na minha vida foi assim. Eu sei. E aí, o do Quiriri News também foi isso. Tipo, vai ter o governador, vai vir na Volkswagen. Mano, eu dava um jeito de descobrir quem era o assessor da Volkswagen e tava lá. Dava um jeito pra saber em qual local o cara vai estar. Porque, tipo assim, quando você é uma mídia que já tem credibilidade, né? Por exemplo, no nosso caso hoje, você recebe o release. O governo manda pra mim, ó, vamos estar em tal dia, em tal lugar. A prefeitura manda, vai ter inauguração. Quando você tá começando, ninguém manda nada pra você. Ô Douglas, deixa eu pegar uma carona nesse assunto. E a gente falando aqui de televisão, de aparecer na televisão. E eu costumo acordar cedo. Cedo e tal. E tava um dia que eu tava em casa, já tava pronto pra vir trabalhar. E aí eu tô na CNN, vou até falar o nome aqui, tô na CNN, e aí falou assim, agora vamos com informações ao vivo, direto de Taubaté, com o Douglas Castilho. Eu tomando café, eu falei, mas não é possível. Eu falei assim, direito, né? Aí o Douglas me entra ao vivo na CNN. A CNN é um canal novo, né? Eu acho que dava com uns 2 meses, sei lá, 3 meses rodando. Eu falei, mas olha que filha da mãe. Como que ele conseguiu? Na hora que todo mundo faz pra mim. E aí é o momento do sucesso. Já catei o celular e já mandei mensagem, vou atrapalhar a matéria. E eu adorei. Eu me senti muito feliz com o reconhecimento que o Adel sempre foi um incentivador. Sempre, sempre, sempre. E quando ele mandou, eu falei, cara, que legal, a pessoa certa tá vendo, entendeu? Tipo, isso é muito bom. E assim, só me motiva mais, né, cara? Eu tava lá, tipo... nervoso também, porque eu nunca tinha entrado no link ao vivo pra todo o Brasil. De gravata. Né? De terno e gravata. Eu falei, tremendo com isso? Frio de Campos do Jordão. Você viu de Campos ou você viu da Ford? Eu vi da Ford. Da Ford, então da não Ford. tava tremendo. Mas o da Ford eu vou contar um detalhe, que eu estava tremendo, por quê? Porque eu não ia entrar ao vivo. A CNN me ligou, falando, a gente tá mandando... Porque foi assim, Ford vai embora do Brasil. Aí todo mundo queria vir pra porta da Ford. E a CNN em São Paulo, não ia dar tempo de chegar. Aí, por indicação de pessoas que sabem do meu trabalho, por eu ser dono de portal, também tenho essa liberdade. Porque se eu trabalhasse numa empresa, sei lá, numa Globo, numa Band, eu não poderia fazer isso. Contratado. Por eu trabalhar no Quiriri News, que é um produto meu, eu tenho essa liberdade de fazer freela para quem eu quiser. E aí me indicaram, né, por ser um repórter que já tem bastante experiência, tempo de serviço. E falou, você topa? Falei, topo. Daí os caras, acho que até por uma questão de não me conhecer ainda, falaram assim, mas a gente quer que você faça as imagens, recolha as informações e mande pra gente aqui no estúdio. Daí eles iam fazer uma nota coberta, né? Que é quando passa a imagem e o rapaz, o âncora, vai falando o que tá acontecendo. Rafael Colombo. Né? Isso. Eu tava ligado. Isso mesmo. E aí eu cheguei aqui na porta e tal, e tava todo mundo na porta principal aqui em frente ao hospital. E eu falei... Vou olhar a porta de trás lá, né? Aí eu cheguei lá na portaria de trás que entram os caminhões. Lá estava o pessoal do sindicato barrando o portão para que não saísse nenhum maquinário lá de dentro. Então era uma informação diferente do que todo mundo tava. Porque todo mundo tava na principal, tava assim, a Ford fechou e a gente tá esperando informações, é tudo muito novo, tal. Mas lá eu já peguei o sindicato falando, a gente também foi pego de surpresa e a gente tá aqui para não sair nada daqui de dentro. Já era um primeiro ato, né, dos trabalhadores do sindicato. De resistência, exato. né? E quando eu falei isso pro pessoal lá no estúdio CNN, eles se interessaram, óbvio, e aí falaram, você consegue entrar ao vivo?
Eu falei, putz. Só que a experiência também já conta. Eu falei, eu já tinha levado no carro meu terno, minha gravata. Eu falei, se, a hipótese é mínima, mas se A tá ali. preparação. Exatamente. E aí eu falei, beleza, vamos entrar. Nunca tinha feito uma entrada nacional assim, jornalismo. A banda já tinha aparecido nacional, no SBT, lá no Astros. Aham. Não procurem no YouTube isso, por favor. E... Faz parte. É história. A gente vai disponibilizar o link. Ô, Lucas, E capricha aí aí. eu entrei ao vivo lá de manhã, assim, com as informações todas meio desencontradas ainda, porque ninguém sabia, foi tudo um susto. E beleza, passou aquele momento. E aí os caras falaram, pô, foi legal, valeu, salvou a gente. Aí daí a equipe chegou, aí veio o repórter deles, tudo e tal. E aí, mais pra frente, começaram a me pedir outras entradas, que foi da pandemia em Campos do Jordão. E acho que eu fiz 2 finais de semana lá e tal, o dia inteiro acompanhando. Que legal. E assim, foi muito gratificante. De novo eu falo, porque a TV ainda Tem essa força, né? tipo, nossa, o cara tá na TV, que sucesso. Eu até falei pra ela em off, que assim, minha mãe me acompanha desde que eu comecei o site e tal. Gosta do meu trabalho, já me parabenizou e tal. Mas o dia que ela chorou foi quando ela me viu na TV. Entendeu? Tipo assim, ela voltava e falou assim, mãe, eu já faço isso há 10 anos. Mas o dia que ela chorou, se emocionou, foi quando ela me viu na TV. Então, assim, mas foi muito legal essa experiência. Foi devido, lógico, ao meu trabalho, mas também ao network que a gente faz. Sim. As pessoas que a gente conhece, as pessoas que sabem do meu trabalho, que me indicaram lá. E a gente agora tem esse contato. Quando a CNN precisa, ela me manda mensagem. E aí, se eu tiver disponível, a gente faz. Já fiz também para a Rádio CBN, que é da Rede Globo, né? Tem aqui em São José dos Campos, também no período da Ford. E fazia tudo ao mesmo tempo. Tipo, de manhã para a rádio, entrada ao vivo, de manhã para a CNN, depois boletim. Não é tão simples quanto parece. Não, jamais. A gente não... Mas foi muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque a CNN é o maior canal de notícias do mundo, né? É gigante. Meu, é incrível. Não, eu tô aqui me contando. Tipo, não é nessa humildade, não. É sensacional. Né? Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso, assim mesmo, sabe? Tipo, é um ponto que eu guardo com muito carinho, assim, na minha história. Eu te falei, né, que o meu irmão também te conhece, né? E eu lembro o meu irmão gritando em casa, meu Douglas, né? Então, e eu acho que a importância de você se jogar, né, Sim. Douglas? Porque você poderia tremer, falar, tô pronto aqui, mas não sei se eu quero, porque pode dar errado. Sim. Né? E vergonha, geralmente, é o que mais nos segura de não fazer as coisas. Em tempos de meme. Nossa, não, eu tive escorregada. vergonha, eu tive medo, as informações estavam muito frescas ainda, eu não sabia se eu ia falar direito ou não. Tipo, a insegurança bate, lógico que bate, mesmo com tantos anos de trabalho, lógico que bate. E se não tiver esse medo, você tá lascado, você tem que ter esse receio pra você fazer seu trabalho com mais cuidado mesmo, eu acho. E para filtrar, né? Você pensa a seriedade de uma notícia que teve um impacto gigantesco em Sim. Taubaté, né? Quantos anos a Ford, né, estava aqui? Foi o primeiro emprego maior, assim, com potência do meu pai, né? Ele fala. Foi até essa semana eu estava compartilhando no Instagram de como foi o processo seletivo dele. Ele pediu demissão numa fabriquinha menor e saiu da fabriquinha e falou, pegou a bicicletinha, né? Tudo é perto. Passou na frente da Ford, falou, tem uma fila aqui, então tá rolando vaga. Ficou lá até ser chamado, gritavam lá, né? Tem mecânico, né? E gritavam o título das vagas. Ele passou o dia lá, saiu de lá com o emprego garantido. Então, como a gente vai transformando o mercado, e naquela época era muito fácil conseguir emprego, e que sustentou muita família em Taubaté, né? E que fazia a economia girar. Então, pensa você soltar uma notícia ali que pudesse, né? De interesse global, né? Na verdade, a saída da Ford é interesse global e nacional, obviamente, mas ela afeta vários setores, né? As terceirizadas, as lojas de peças de automóvel, as fabriquinhas e tal. Assim, foi uma notícia muito bombástica mesmo, né? Mas foi bem legal, assim, tipo, é uma notícia triste, mas foi muito legal pela experiência, assim. Ô, Douglas, você falou aí dessas entradas que você fez e citou Campos do Jordão, né? Foi um desses momentos que você
percebeu que você tinha que fazer diferente? Desde o começo eu já penso sempre fazer, lógico, bem feito, mas se eu puder fazer um pouco do meu jeito ou sempre fazer melhor, eu vou atrás, né? E nessas entradas de freelance da CNN, eu fiz a cobertura da pandemia em Campos do Jordão, quando teve a barreira sanitária, proibição de aglomeração no Capivari, e eu tinha que entrar ao vivo, né, e fazer alguns boletins. E tava muito cheio lá, tipo assim, ninguém respeitando mesmo e tal. E tava bem no auge, assim, da pandemia, né? E aí eu falei, poxa, normalmente você vai filmar, você filma... Normalmente você vai filmar, você filma na altura do seu plano, no chão ali, né? E ali eu olhei o shopping que tem lá e tinha uma sacada assim pra fora. Eu falei, eu vou tentar subir lá e pegar a multidão lá de cima, que daí eu consigo mostrar quantas pessoas tem aqui, né? E aí eu fui, falei com a administração do shopping, tudo isso assim, em minutos, cara. Posso subir lá e tal, não sei o quê. A moça ficou meio assim, né? Porque vai falar que tá cheio e ela é comércio, né? E tal. Mas enfim, consegui dobrar, deixou subir, coloquei a câmera lá e pegou, tipo assim, a multidão inteira. E quando eu mostrei a imagem pra galera de lá, né, da CNN, os caras falaram, onde você tá? Como que você conseguiu pegar essa imagem? Todo mundo... Falei, eu subi aqui no mezanino aqui, na sacada, e vai rolar legal. Pode ser... Não, beleza, só que a gente vai fazer ao vivo de novo. Aí, tipo assim, já mudou de novo. Tipo, que seria um boletim à noite, vamos entrar no principal jornal, horário nobre, né? Por quê? Porque eu consegui uma imagem porque a imagem fala. Então, tipo assim, se eu não falasse nada, só mostrasse, todo mundo já ia entender. E aí eu fiz de novo, entrei ao vivo de novo. Porque eu pensei fora da caixa novamente. Se eu, sei lá, tivesse azedo no dia, eu falasse, vou fazer aqui mesmo, de qualquer jeito, só pensando no dinheiro e tal, né? Mas não, eu falei, não, tem que ser um negócio que dê lucro para todo mundo, seja bom para mim, seja bom para eles, e mostre a informação principalmente. Não ia conseguir mostrar no plano comum quanto de pessoas estavam ali. E então é sempre pensar diferente mesmo, sabe? Mesmo que às vezes você fique com medo. O máximo que você vai receber é falar assim, não gostei dessa ideia, não vai rolar assim. Você volta a fazer o que você já ia fazer. Então, testar e errar, testar e errar. E acho que o mais importante, Douglas, quando eu ouço você falando, é a capacidade que você tem de colocar o cliente no centro, né? Porque quando lá atrás, né, o seu ego poderia ter te dito, né? Não, o Alckmin é mais importante, tô chateado que essa notícia não rodou e o que rodou foi a notícia do Quiririm, do povo, né? Do local. E a mesma coisa Campos, né? Falou, o que eu gostaria, né, de ver? Exatamente. Eu que tô em casa, preso, né? Porque pandemia, galera, existiam 2 mundos, parecia, né? Mundo fica em casa e a galera que foi sabe pra o que rua foi? mesmo. Sabe o que foi importante também? Nesse fato de mostrar o tumulto, o poder aquisitivo das pessoas. Eles têm conhecimento, eles sabiam o que estava acontecendo. Então, mudou um pouco. Não foi aquilo tipo assim, essa galera não tá nem aí pra nada, bando de ignorante. Não, cara. Não, Todo mundo sabia, no poder... A galera que tá em Campos do Jordão curtindo um feriadão. Não tinha amigo nosso tocando lá não, né, em bar. Não tinha, né? Não tinha. Polêmica. Mas, enfim, então é isso também, tipo, a imagem fala, a galera que tá ali fala, tá vendo? A galera tá lá e não é ignorante, sabe o que tá acontecendo, Exatamente. tem instrução e tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Né? No momento que morria-se muita gente, né? Tava no pico mesmo. Né? Tava. Legal. Douglas, teve mais algum momento na sua carreira que foi um momento muito fora da curva, um momento que você conseguiu se destacar, que você tem muito orgulho quando você olha para trás? São 2, assim. Primeiro que eu queria falar aqui, que a gente já tá um tempo no bate-papo e eu não posso, sei lá, ter ouvindo falando, nossa, como o Douglas é bonzão. Nunca fiz nada sozinho. Isso é uma grande coisa, assim. A minha esposa me apoiou muito desde o começo. Quando eu tô desencorajado, não vou fazer, ela fala, não faz, porque às vezes a gente não entende o potencial que a gente tem e a gente precisa de alguém para falar, não, você tem, cara, tem a sua cara, faz isso e tal. Então, assim, sempre me ajudou muito e o Quiririm News surgiu junto com ela também. E o UFC, ela também tem um dedo nisso, porque eu sempre fui muito fã de MMA, eu alugava fitas de VHS para assistir a luta do Wanderlei Silva, Vitor Belfort na época era Vale Tudo, não era nem UFC. Eles lutavam no Japão, no Pride, e a fita da luta chegava 2 meses depois, já tinha resultado, já tinha tudo, mas eu alugava a fita e assistia.
Eu gostava muito. E aí veio o UFC e tal, até hoje sou muito fã. E o UFC abriu uma promoção. Trabalhe um dia no UFC em São Paulo, mande um vídeo dizendo por que você merece trabalhar um dia no UFC. E aí eu mostrei pra minha esposa, eu falei, cara, que da hora, imagina você ir no UFC, trabalhar, conhecer os lutadores, pá, não sei o que, falei tudo pra ela. Daí ela falou, faz um vídeo. Daí eu falei, olha, fazer um vídeo, né, tipo, puta, nada a ver, tem que, tal, aquela coisinha de tipo assim, que vergonha, né, pá, não sei nem onde eles vão postar, porque você manda, você assina o contrato, filho, eles podem pôr no canal Combate lá, sei lá. Beleza. Mas eu sempre fui muito assim também, tipo, azar. Tinha banda também, azar. Aparecia em tudo e tal. Aí no último dia de inscrição, ela falou assim, mandou seu vídeo? Eu falei, não, vou mandar nada. Era o Brasil inteiro concorrendo. Eu falei, vou mandar nada. Eu falei, para de graça, manda logo. Eu falei, beleza, vou mandar. Daí ela me deu uma chafrada lá, eu falei, vou fazer. Fiz no meu escritório mesmo, no horário de trabalho, assim, coloquei o celular e tal. E eu peguei a imagem do Minotauro, que ele dá propaganda, tipo assim, diz pra mim por que você merece trabalhar um dia no UFC, que era a propaganda deles, eu fiz os cortes. Então ele fazia essa pergunta e eu respondia. Então eu meio que fingi que eu já estava na entrevista de emprego com ele, entendeu? O vídeo. Vídeo de 30 segundos. Mandei despretensiosamente. Aí um dia eu tô jogando bola lá, por sinal eu sou muito bom. Mentira, tô zoando. Sempre que fala que é bom. Já desconfio. Eu não posso nem falar que é, porque não é jogador, né? Nunca joguei contra o Douglas, nunca joguei nem com ele. Mas então, daí mandei o vídeo e tal, daí um dia eu tô jogando futebol, me chama o telefone aqui, o celular, um número de São Paulo. Falei, cobrança, né? Claro. Chatice, velho. No meio do futebol, pá, desliguei. Daqui a pouco ligou de novo. Desliguei. Aí, você já vê que eu já tava no banco de reserva, né? Pra eu estar atendendo o celular, eu não estava jogando. Enfim, aí, cara, mas ligou tanto assim, que daí depois eu falei assim, cara, vou ligar de volta. Mas liguei no outro dia. Porque daí eu pensei também, será que algum cliente quer anunciar no site, sei lá. Mas nem lembrei do UFC. É sempre assim. O candidato nunca atende. Né? Você tá acostumada, né? Falou de emprego. Aí liguei no outro dia e tal, daí a menina atendeu. Daí ela falou assim, oi Douglas. Daí eu falei, quem tá falando? Que é do UFC Brasil e tal. Daí eu falei, nossa, eu ganhei a promoção? Eu falei assim, né? Daí ela falou, não, a gente só tá perguntando se você tem a disponibilidade. Tem disponibilidade, ligar pra mim se eu tenho disponibilidade de ir no... Lógico que eu tenho, mandei o vídeo, né? Mas eu falei, não, tem, fui educado, né? Tem, claro que eu tenho. Tá, o sorteio vai ser... A seleção dos jurados vai ser amanhã e tal, beleza. Desligou. Aí eu já tava escolhido, né? Aí, só que você fica aquele pé atrás, né? Daí eu peguei e falei com minha esposa, cara, me ligaram do UFC e tal. Será que eu ganhei? Aí me ligaram no outro dia e falaram assim, olha, você ficou entre os 3 melhores do Brasil e os 3 melhores vão poder assistir o UFC e participar do bastidor. Mas só o primeiro colocado vai poder trabalhar no evento, que é acessar dentro do octógono, conhecer todo o método de trabalho dos caras e tal. E isso pra mim era muito legal, porque eu trabalho com comunicação e, pô, os caras são monstros do MMA, né, a organização. E aí, beleza, daí chegou lá no dia, aí teve os 3 com mais uma entrevista com o Minotauro. E eu sempre fui fã do Minotauro. Eu costumo falar pra galera o seguinte, você tem que imaginar que você é fã de futebol e o Neymar chamou você pra trocar uma ideia. O Minotauro, ele é o cara que praticamente popularizou, lógico, ele e muitos lutadores, mas ele é um dos que popularizaram o MMA no Brasil. Né? Foi campeão do Pride, campeão do UFC, então, cara, monstro. E aí, no dia que que eles estavam gravando, era meio que um reality, assim, sabe? De várias câmeras e tal, tipo aqui, assim. Aí o Minotauro fazia umas perguntas. E aí, numa data pergunta lá, ele falou assim, o que tá sendo esse dia pra você? E eu já tava no hotel, tudo pago, pô, da hora demais, né? E eu já sabia que eu ia ver a luta, daí eu sou boca aberta, né? Daí eu, chorei e tal, falei tudo assim pra ele. Tipo, cara, sou seu fã, eu assisto você desde... Que legal. E aí ele se emocionou também. Aí acho que isso tocou os caras do UFC, tipo, quanto eu gostava do esporte. Não que os outros 2 também não gostassem, mas acho que eles se tocaram ali, tipo, falaram, puta, cara, o cara, esse gosta. Você tá ligado que você tá com o olho cheio de lágrimas eu tô segurando. O olho brilhou. Mas isso é legal, eu isso tô segurando. Que demais. Cara, é sonho, né, bicho? Nossa, é sonho. Aqui, cara, fica arrepiado. Mas não, porque assim, inimaginável. E depois o que aconteceu é mais louco ainda. Daí, beleza, aí eu ganhei. Tal. Aí ganhei, pá.
Entrei lá no bastidor e tal, gravei um vídeo, puta que eu adoro esse vídeo, que aí eu entrando como se fosse um lutador, assim, com o mesmo tema de luta, sabe? Os caras fizeram um trabalho impecável, assim, cara. Sensacional. Almocei com os lutadores, tirei foto com as Ring Girls, assisti a luta do lado das Ring Girls, tipo assim, eu aqui e o cara lutando ali, assim, tipo, mais do que camarote, né? E beleza, realizei o sonho ali e tal. Aí acabou esse dia e tal, daí... na hora de me despedir e tal, o Minotauro super gente boa comigo e tal. Falou, pô, cara, legal conhecer você, parabéns aí e tal. Quando eu tiver pra sua área, eu dou um toque, anota meu WhatsApp, super humilde assim. Deu, caraca, tem o WhatsApp do Minotauro, né? Beleza. Aí beleza. Aí passou. Aí, cara, o lance de empreendedor. Eu falei, vou mandar uma mensagem pro Minotauro. Fiz um projeto de um programa de MMA no YouTube e falei, mano, vou mandar azar. Mandei pra ele. Aí o cara, como do nada, falou assim, cara, vem semana que vem aqui no escritório, vamos apresentar pros caras aqui. Eu falei, cara, como assim, cara? Onde eu tô me metendo, né, velho? Aí fui e apresentei pros caras de marketing lá e tal, os caras não aprovaram, não curtiram muito a ideia do programa. E no bate-papo com o Minotauro, ele falou assim, cara, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho e tal, tenho um jornal, beleza. Foi. Mais uma etapa do negócio, não quiseram o meu programa. Um dia, o Minotauro me liga e fala, vou apresentar um evento no Shopping São José, vai lá. Fui. Trocamos uma ideia de novo. Aí já aumentou mais a amizade. E aí, na outra semana, ele foi pra Campos do Jordão, me ligou de novo e falou, cara, tô indo pra Campos do Jordão, vou passar pelo onde você mora aí, cara. Tá a fim de almoçar? Assim, tal. Eu falei, mano, como assim, velho? Cara muito de boa, velho. Cara muito humildão. Churrascão já. Aí foi. E aí levei ele na Gadioli até e tal, apresentei a cantina e tal. Beleza. Aí ele pegou, foi embora no domingo, isso. Na segunda ele me ligou e falou, cara, tenho rede social aqui, queria alguém pra mexer pra mim e tal, cuidar das minhas mídias. Você falou que você é pós-graduado, que você faz esse trampo. Quer trabalhar pra mim? Eu vou olhar lá, que ela falou que é pra olhar lá. Falei, claro, né, velho? Falei, nem precisava falar valores. Falei, claro que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar pro cara, velho. Tipo assim, trabalhar pro meu ídolo, assim. Tipo, foi uma coisa muito louca. Aí eu ia pra São Paulo uma vez por semana, ficava 2 dias lá, gravava o lifestyle dele, né? De manhã trabalhando no escritório, depois os eventos que ele tinha, o treinamento dele na academia, porque mesmo parando de lutar profissionalmente, ele treina todos os dias jiu-jitsu. O cara é um monstro. E aí eu acompanhava e tal, e depois editava o vídeo, divulgava nas redes dele, fazia algumas fotos e tal, beleza. Mas o fora da curva, que já é trabalhar pro Minotauro, foi o dia que ele, numa live dele assim, ele fazendo a live na academia, eu filmando pra ele mostrando lá uns movimentos e tal, dele falou, aí um cara da França mandou uma mensagem, falou assim, sei lá, um abraço de Paris. Daí ele pegou e falou, um abraço pra galera aí da França e tal, inclusive daqui, sei lá, 4 meses eu vou estar aí na França, fazendo um documentário pro canal Combate, inclusive o Douglinhas vai comigo, chamava Douglinhas. Eu falei, é o quê, mano? Eu falei, derrubou o celular não, nessa hora. eu ouvi errado, né, velho? Falei, não, mano, tá tirando. Daí eu peguei, fiz assim, né? Ele falou, o Douglinhas vai comigo. Daí eu já peguei, já falei, deixa eu registrar. Falei, mentira que eu vou com você. Falei, tá gravado, né, velho? Já me mostrei ele e tal. Daí, depois que desligou, eu falei, cara, como assim? Falei, não, vou ter um documentário que é o Viver para Lutar. Inclusive, é muito legal esse documentário pra quem gosta de luta. Eu já assisti um... Já. Ele tem disponível gratuito na internet. E aí ele falou, quero que você vá comigo pra você acompanhar, fazer minhas mídias sociais e tal, blá, blá, blá. E aí, cara, eu sei que do Kiririn News, com jornalismo comunitário, eu parei na França, em Paris. Caraca. Fiquei 15 dias na Europa, fiz Paris e Grécia, acompanhando o dia a dia dele, os bastidores do documentário Canal Combate. Aprendi pra caramba, né? Questão de cenas, de gravação, roteiro. Tinha uma galera muito boa trabalhando lá com ele. E a experiência de estar fora do país, né? Assim, foi muito fora da curva, assim. E é coisa que, assim, eu nunca imaginei. E você falasse pra mim assim, mas você vai fazer um portal, um portal regional, pra onde você vai? Aí entra o sucesso relativo, né? Eu tenho prazer imenso em algumas notícias que eu faço no Kiririn News e viralizam, e o Kiririn News me abriu portas para chegar em outros lugares, por exemplo, CNN, trabalhar aí na assessoria do Minotauro, conhecer outros países, até mesmo o reconhecimento que eu já tive na Câmara de Taubaté, que eu ganhei
2 moções de aplauso pelo trabalho comunitário que o jornalismo do Quiri News faz e uma homenagem no Dia da Imprensa, como jornalista convidado. Então, assim, cara, assim, só alegria e numa coisa que não era o que todo mundo fala que é o sucesso, ou o que todo mundo fala que é aonde você vai se realizar. Eu me realizo com isso, entendeu? Então foi uma experiência assim, muito fora da curva. Eu falo, esse podcast é de pessoas extraordinárias, não é? Esse podcast de hoje é do Vale do Paraíba para o mundo. Exatamente. E a gente tá quase chegando no final aqui, Douglas, mas antes a gente ainda tem um assunto aqui que a Giovana trouxe na nossa pauta e colocou aqui pra gente. Tem alguma rotina que você segue para te manter focado, se manter motivado? Porque assim, você trabalha praticamente sozinho, né? Você tem a ajuda de algumas pessoas, que eu já conheço a sua história e tal. Mas como que a gente que joga pequeno, né? Como a gente falou aqui mais cedo, se mantém motivado todos os dias? Como é que a gente cria essa rotina de não desistir? Porque a gente sabe dos obstáculos, das dificuldades, né? De ter que cobrir, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que você utiliza isso? Dentro da sua pergunta como a gente faz para se manter motivado todos os dias? Não faz. Você não consegue ficar motivado todos os dias. Primeira coisa que você tem que saber, você vai empreender, você vai... A boa parte você vai ficar duvidando se você está no caminho certo. Vai ter aquele dia que você vai falar assim, cara, devia estar lá no meu emprego antes do que eu estava de antes. Vai ter, cara, vai ter, a maioria dos dias. Só que também, nesse mesmo tempo, meio segundo que você pensa isso, você pensa em, se eu não levantar, não entra dinheiro. Se eu não levantar, eu não me sustento. E aí, você levanta, você vai pra rua e acontece uma coisa que já brilha o olho, que você já fica grandão e vai, né? Então, assim, eu tenho uma rotina que me motiva? Não tenho, cara. O que me motiva é o dia a dia, é a vida real, assim, sabe? Às vezes eu vou e, que nem você falou, nossa, o olho brilhou. Tipo, eu tá aqui é um motivador. Tipo assim, amanhã eu já vou estar bem mais solto, mais feliz, pelo reconhecimento que vocês têm sobre o que eu fiz. Então, são esses momentos que fazem a gente seguir, né? Mas não é muito difícil, cara. Assim, tem dia que você fala, puxa, o cliente bom saiu, ou então, cara, tava com a expectativa de fechar com aquela pessoa e não deu, né? E tem o dia que você fala, pô, o Minotauro me contratou, pô, eu vou para Paris, eu tô na Grécia. É a vida. Você tem que saber entender que roda gigante, altos e baixos. Então eu não tenho, cara, assim, uma rotina, mas em off estava falando, você tem um mentor aí, né? Ou um guru, como diria a Delcio. Cara, pra mim, assim, pode parecer piegas, mas pra mim é Deus, cara. Assim, eu não deixo de lado, sempre rezo, sempre peço, principalmente notícias de acidente na nossa região. Antes de eu sair, eu rezo, falo, puxa, que não seja fatal, e que se tiver que ser fatal, que, poxa, não seja alguém que eu conheça. Porque tudo isso passa no meu dia a dia, né? Não é tão simples como os caras acham. Foi lá, botou matéria, pô, não sei o quê, falou do outro, falou daquilo. Não é só assim, né? Então, me pego muito em Deus, assim mesmo. Rezo bastante, cara, pra me dar discernimento nas escolhas. Porque você ser empreendedor, além mexe com as escolhas da sua vida, mas mexe com as escolhas de outras pessoas também. Tipo, que nem você tem uma empresa aqui, você tem outras pessoas que trabalham junto com você. Então, é uma carga de responsabilidade muito grande, né? Mas não tem uma rotina, cara. O que eu coloco na minha cabeça todo dia eu tenho que colocar, no mínimo, 2 matérias no Quiri News, isso eu tenho que colocar, e, se possível, mais. Agora, eu sou muito antenado, cara. Eu leio muito, tô toda hora vendo se tem notícia nova, tô toda hora na rede social. Isso é até um pouco ruim pra saúde mental, até, mas é o meu trabalho. Eu tenho que estar olhando tudo, cara. Tudo. Então, na verdade, você tem rotina. Aí vamos com a psicóloga, galera. É você que tá dizendo. Na verdade, e eu acho que são coisas simples que a gente não identifica que a gente faz no dia a dia, né? Mas é levantar, é buscar notícia, é olhar o Instagram, né? É olhar a rede social, que é o que vai te dar repertório para criar outras coisas. Então, em alguns momentos, a gente acha que o extraordinário é aquele que, nossa, tá muito fora da curva, mas para chegar lá a gente precisa fazer. Você acorda às 5, lê às 5h30, se exercita às 6, toma banho café, gelado, né? toma banho. Essas coisas que a gente vê aí no Instagram. Do mesmo, fala, nada a ver. Do mesmo jeito que o sucesso é relativo, que a gente tava falando, o modus operandi também, né? O jeito de fazer também. Cada um é um indivíduo, né? Exato. Cada um age de uma forma. E se tá dando certo,
pô, beleza. Eu entendeu? conheço pessoas que acordam à tarde e são super bem-sucedidas. Exatamente. Pessoas noturnas, Exato. Cada um tem seu... É o que vai funcionar para você, o que vai fazer você produzir e, né, te colocar mais próximo do seu sonho, mais próximo do sucesso. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Blow Your Mind. Douglas, eu quero agradecer aqui imensamente você ter cedido um tempo para vir bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história. Eu sei que ficou bastante coisa de fora, mas, cara, a gente fica honrado de ter pessoas tão incríveis na nossa região, tão perto da gente, que fizeram coisas tão grandiosas e poucas pessoas sabem, né? Da nossa história, do que a gente fez e tal. Conhece daquele, tinha aquela banda, tal, mas no dia a dia vai construindo a carreira, né? Eu acho que isso é muito legal, Giovana. Não, sensacional. É muito orgulho, né? Obrigada pelo trabalho que você faz, obrigada pelas informações que você divide com a gente. Parabéns pela sua história. Esse é o nosso papel aqui, né? Levar a história das pessoas, o que a gente faz para chegar onde a gente está, né? Então, super obrigada. Foi um prazer conhecer mais da sua história, Douglas. Nossa, eu que agradeço. Acho que é o que eu falei. Vocês estarem abrindo esse espaço é muito motivador para quem está empreendendo, sabe? Tipo, é importante demais isso, porque a gente não é difícil estar no mainstream, né, cara? E aí quando a gente tem um lugar pra gente poder desabafar, né? Porque a gente tá aqui desabafando, né, cara, da nossa luta do diária. Então, assim, só posso agradecer. Acho que já é sucesso o podcast de vocês. Eu, como trabalho na área, já vejo que o briefing que ela fez comigo foi fantástico. Eu falei pra ela, a gente ficou falando um tempão. Eu falei, cara, o Adelson Ganhei meu dia. o Adelson já conheço, já sei que é bom nas coisas que faz. A Giovana eu acabei conhecendo agora. Então, assim, deixa a gente solto. Falei pra caramba. Vocês estão indo muito bem. Só agradeço do espaço. Acho que outras pessoas que virão aqui vai fazer bem pra cena empreendedora de Taubaté, pra galera desmistificar um pouco as coisas, né? E quando precisarem, estou à disposição. E como que as pessoas te acham mesmo? Vamos relembrar aí? @Douglas S. Castilho é o meu pessoal, mas podem seguir também @Quiririm News, que é o nosso portal. Sensacional. Como que as pessoas te acham? O meu é adelson.duque, né? No Instagram, no Facebook tá lá também, mas eu movimento mais o meu Instagram. Né? Ele é mais moderno. Eu também estou no Instagram. Me encontrem lá, Giovana Mentoria. Legal. Pessoal, quero agradecer também o Lucas, a Nathalie, o Guto e a Roberta, nossa telespectadora. Tá certo? Até a próxima. Valeu!